Boa noite, bem-vindos de volta. Meu nome é Ricardo Machado e esse aqui é o segundo momento da nossa aula de hoje, dia 27 de janeiro de 2022. Estamos aqui vendo a disciplina de segurança de prevenção e combate, né, a sinistros, a segurança contra incêndio. E aqui é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal Central e curso técnico de segurança do trabalho. Tá? Eu sempre digo isso para ficar registrado, porque alguém pode assistir esse vídeo de uma maneira avulsa, né? Vai estar no canal do YouTube, né? E todos os continentes do mundo, alguém vê o meu vídeo, né? É porque eu tenho um amigo lá na Alemanha, tenho uma irmã lá nos Estados Unidos, então alguns continentes aí acabam vendo a minha aula aí. E vamos lá, a gente iniciou hoje a nossa primeira aula síncrona, né, da disciplina, começamos vendo aí os fundamentos do fogo, vendo aí como é que vai ser a nossa disciplina, né? E eu quero agora fazer um experimento científico aqui, com patrocínio dos Palmitos Itaipu. Vamos ver se praticar aqui a teoria do fogo, né? Olha só, qual é o combustível que vocês acham que tem nessa vela? O que vocês acham que tem aqui que queima? Quem me ajuda aí? Vocês sabem do que é feita uma vela? Essa cordinha aí, A cordinha, que é o pavio, né? E algodão, né? E o resto da vela, o que vocês acham que é? é de Parafina. parafina. Mas o combustível principal aqui, vocês acham que é o pavio ou é a parafina? É oxigênio, não? O oxigênio. Pronto, o oxigênio é um comburente, né? Vamos aqui, eu vou acender essa vela para a gente fazer a introdução, e depois nós vamos ver esse fundamento aí. Olha só, vocês já viram também aqui sobre o patrocínio dos fósforos Fiat Lux? Vocês já viram que está escrito numa caixa de fósforo, contém 50 palitos ou 40 palitos de fósforos de segurança? Olha a segurança do trabalho, né? Se chama fósforo de segurança porque os fósforos não eram seguros. No início, o fósforo ficava na cabeça do fósforo. E apesar de a gente chamar isso de fósforo, o fósforo não está mais aqui. O fósforo está aqui na lixa. E o que, que tem aqui no fósforo? Um graveto de madeira e pólvora com parafina, tá? O que protege aqui a cabeça do fósforo é parafina, para evitar que ele absorva a umidade do ar. Então, quando eu risco aqui, eu estou tirando a parafina e botando a pólvora em contato com o fósforo, né? Então, eu consigo aí acender aqui. Ok, para acontecer o fogo, eu preciso de combustível, comburente e de uma energia de ativação. Nesse caso aqui, a minha energia de ativação foi o atrito. E aí eu consegui fazer a reação do fósforo com a pólvora aqui. E deixa eu apagar aqui para não dar acidente de trabalho, que isso aqui é aula de incêndio, não é de acidente. E consigo fazer essa reação química, né? Então, eu vou agora acender a vela. Agora que já montei esse fundamento. Quando a gente acende uma vela, deixa eu desligar o ventilador ali, só um momento. Aí. Opa! Vou voltar aqui a câmera, só para vocês não verem a minha movimentação aqui nos estúdios. Quando eu vou acender a vela aqui, vocês vão ver que o fogo vai crescer, tá? Então, nesse primeiro momento, eu acendo o pavio, e aí o pavio esquenta. Quando ele começar a esquentar aqui a parafina, você vê que o fogo cresce, né? Então, a parafina, quando começa a evaporar, ela aumenta a chama, porque o que está queimando agora aqui é o vapor de parafina. E eu vou provar isso agora, né? Deixa eu pegar outro palito aqui. Cuidado para não dar acidente de trabalho, não tocar fogo na casa nem nada. Olha só, eu vou acender a vela sem tocar no pavio, tá? Olha aqui o fenômeno. Deu para ver? De novo. Viram? Mais uma vez, sem queimar o dedo do professor. Pronto. Ok, então isso prova que o que está queimando aqui é realmente o vapor da parafina. O pavio também queima, né? E agora, ó, o que, que eu vou fazer aqui? Vou botar o vidro de palmito aqui, ó. E o fogo vai se apagar, né? Por que, que ele apaga? Não dá para ver muito bem aí por causa da luz. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Ó. Apagou, né? Viram que apagou? Vou tirar o vidro para vocês verem. Por que, que ele apagou? Diga aí.
Ninguém sabe? Sem oxigênio, não pode? Isso, a chama consumiu o oxigênio, a gente precisa de pelo menos 11% de oxigênio, tá? Aqui no ar tem 20%, né? Mas ali dentro o fogo começou a consumir o oxigênio, né? Para usar na reação química ali, e aí se extinguiu, né? Então, deixa eu abrir o slide novamente aqui para a gente ver esse fundamento e explicar melhor isso, né? Normalmente eu mostro o fundamento, depois faço um ensaio, mas vamos aqui nessa sequência que dá certo também. Fazer a engenharia reversa aqui. Primeiro mostro o troço e agora explica, né? Vamos lá. Estão vendo aí já a tela, né? Então, olha só, se vocês pegarem o livro-texto, nosso livro-texto está em PDF, ali está um link lá, é o livro do Bombeiro de São Paulo. Lá tem um capítulo sobre fundamentos do fogo e tal. Vocês vão ver lá o triângulo do fogo, né? A força delta aqui, a Santíssima Trindade do Fogo aqui, né? Então, eu preciso de 3 componentes, tá? Não vou chamar de elementos, porque eles não são elementos, são componentes do fogo. Um deles é um material químico aqui, chamado comburente. Tá? E esse material químico ele vai reagir com outro material químico para poder extrair desse outro a sua energia química, né? Na verdade, converter aquela energia química em energia térmica. E esse outro material é o combustível. Tá? Agora, eu tenho aqui na minha mesa aqui combustível e comburente. Eu tenho ar me envolvendo aqui e tenho também plástico, essa mesa aqui de plástico, vou chacoalhar ela aqui para vocês verem. Plástico, tenho aqui uma toalha aqui de tecido. Então, tenho combustível e comburente, né? E por que que não pega fogo isso? Porque tá faltando mais um item aí. Tá faltando outro pedaço do triângulo, né? Isso, muito bem. Então, tá faltando outro item, que é o quê? Quem me ajuda? De ativação. Ó, tá chegando, fiz até esse desenho animado aqui para dar um tchan na aula. No livro vai estar escrito calor, tá? Mas não é só calor, é a energia de ativação. Ai, professor, mas você acendeu a vela com fósforo. Ah, foi com calor, claro, né? Mas como é que eu acendi o fósforo? Com atrito. Eu posso usar também ultrassom, posso usar laser, posso usar também a pressão, tá? Vocês olharem aí o meu veículo aqui, é um Toyota Bandeirantes, né? Um carro antigo aqui. E o motor dele é a diesel, né? Então, no diesel, a gente executa por pressão. Quando você pressuriza o óleo diesel dentro do cilindro, ele explode. Diferente, né, do carro ali do professor Kleber, que é um bug selvagem, né? E a gasolina precisa de uma centelha, então tem uma vela, né? A famosa vela, né? Se eu fizer essas 3 coisas, eu vou conseguir converter a energia química do combustível em energia térmica, né? Nesse caso aqui é o fogo, né? Existe energia térmica também sem ser fogo, tá? Okay? Se eu tirar qualquer um desses componentes, eu também consigo extinguir aí o fogo. E eu queria mostrar para vocês esse desenhozinho aqui, que é o motor do carro aí do professor Kleber Medeiros, de Lucena, que é o bug selvagem, né? Então, olha só, como é que funciona aqui. Esse é um motor do ciclo Otto, né? O motor de 4 tempos. Existe motor também de 2 tempos, existe motor Wankel também, outros tipos de motores. Mas esse mais tradicional aí é o de 4 tempos, tá? Existe motor ciclo diesel também. Então, olha só como funciona aqui. Ó. Aquelas 2 coisinhas que estão se mexendo ali em cima, azulzinhas ali, são as válvulas. Tá? Então, eu posso ter mais válvulas. Esse motor aí tem 2 válvulas, né? Mas eu posso ter mais de 2 aí no cilindro, né? E esse compartimento ali é um cilindro mesmo. O pistão está girando dentro de um cilindro. Aqui está em corte, né? Parece um retângulo, mas é um cilindro vestilado. Então, tem ali os 4 tempos. Essa válvula da esquerda é a válvula de admissão e a válvula da direita é a válvula de descarga. Eu sei que tem alguém pensando aí agora que não é técnico de mecânica, que é técnico de segurança, mas não caiam nessa daí, tá? Técnico de segurança tem que entender de tudo, tá? Não é que sejam assinar a responsabilidade técnica de técnico mecânico, nem vão desmontar nenhum motor, não. Mas é importante saber como as coisas funcionam, tá? Então, olha só como é que são os 4 tempos, ó.
Vou fazer ali. Quando fica alaranjado é a hora que explode, tá? Que é a hora que, deixa eu passar o mouse ali em cima, é a hora que esse pitoco aqui fecha, né? Pitoco não é trabalho, não é, termo técnico, né? Então, esse dispositivo aqui, chamado platinado, quando ele fecha o circuito aqui, manda um pulso elétrico aqui para a bobina, que vai ligar a vela, lá a centelha da vela. Mais ou menos como aquele acendedor do nosso fogão elétrico, fogão a gás aí da nossa casa. Então, tem os 4 tempos, ó, vou fazer agora aqui para vocês. Ó. Admissão, compressão, explosão, descarga. Admissão, compressão, explosão, descarga. Admissão, compressão, explosão, descarga. Tá? Quando fica amarela é a explosão. Veja que quando explode, fecha as 2 válvulas, né? Quando comprime, também fecha as 2. Então, esse movimento serve para que eu consiga converter o movimento linear provocado aí pela explosão num movimento rotativo aí, e eu vou transmitir para a roda do meu carro, tal, né? Para poder fazer movimentos. Foi uma grande invenção, porque permitiu tirar o cavalo da carroça, né? Então, ajudou bastante, e foi no começo do século XX isso, e a gente popularizou aí o uso dos automóveis, né? Por isso chama automóvel. Ele não depende de uma energia externa, né? Uma energia de tração animal. Né? E, claro, os veículos podem ter um cilindro só como esse aí, mas uma moto, por exemplo, mais comum ter um cilindro, mas pode ter também 3 cilindros, 4, né? Mas o carro mais comum tem 4 cilindros. O carro do professor Kleber tem 4 cilindros horizontais. Né? O motor ali do Fusca, né? E é claro que cada cilindro explode num momento ali, e faz a descarga no outro, faz a admissão no outro, né? Então, para isso, a gente tem um controle ali, que é o distribuidor, né, que vai distribuir essa centelha para os 4 cilindros. Né? E a gente tem uma outra coisa no carro mais antigo aqui, que é o carburador, que vai misturar o combustível com o comburente. Se eu botar só a gasolina aqui, não funciona. Tem que botar gasolina com ar, e tem que ser uma mistura bem balanceada para ter o melhor rendimento térmico, né, para ter a melhor combustão. Se o carro estiver fumaçando muito, está mal regulado o motor, eu estou desperdiçando combustível. Tem que transformar o combustível todo em energia, e o rendimento do motor é muito baixo, é em torno de 25% só. Os outros 75% são desperdiçados em forma de calor, de vibração, de ruído. Então não tem um rendimento excelente, né? Mesmo assim, com uma coisinha dessa eu consigo movimentar um veículo de 1 tonelada, né? Então tem potência, né? Energia mecânica. Vocês vão ver também no livro o tetraedro do fogo. Né? O que é um tetraedro? É uma pirâmide de base triangular. Tá? Então, vai ter as faces triangulares e a base também é triangular. Então, o tetraedro perfeito aí, ele tem 4 triângulos equiláteros. Né? E por que agora apareceu mais uma coisa? Não eram 3, né? Então, olha aqui, tem o combustível, tem o comburente, tem a energia ali na forma de calor, e tem aquela parte do meio, que é a base da pirâmide, que é a reação química. Eu não gosto muito disso aí, porque a reação química é o fogo, né? Mas por que se criou isso aí? Para explicar como apagar o fogo. Então, eu posso apagar cortando o combustível, por exemplo, fechando a torneirinha lá da mangueira do combustível. Posso apagar por abafamento, cortando o comburente. E posso também resfriar, tirar a energia e o calor. E a quarta maneira seria eu quebrar a reação química. Assim como existem elementos catalisadores que aceleram a reação química, existem elementos retardadores, que a gente chama de inibidores, né, de reação. Tá? Então, uma das maneiras seria a inibição para apagar o fogo. Então, vamos estudar um pouquinho aqui dos combustíveis agora, começar aqui pelas classes do fogo. Em incêndio, gente, tudo é 3, né? O triângulo do fogo ali, tá? Então, se vocês tiverem que chutar uma questão, assim, quantas são as maneiras que o calor se propaga? 3 maneiras. Quantas são as principais classes? São 3 classes, A, B e C. Aí tem outras, né? Mas as principais é A, B e C. Como é que eu apago o fogo? Aí quebra a regra dos 3, são 4 maneiras, né? Abafamento, resfriamento, isolamento e inibição. Então, tem algumas maneiras aí que é 3. Então, as 3 principais classes do fogo, a gente separa em classes para poder justamente ter controle, tá? Então, classe A aí seria o material sólido ou semissólido que deixa resíduo.
Tá? Então, madeira, isopor, esponja, né, plástico, tal, papelão, borracha. Então, classe A. Classe B são os líquidos combustíveis e os líquidos inflamáveis. Tá? Então, gasolina, etanol, diesel, aí, o gás também, combustível, também classe B. E o classe C é o material elétrico energizado. Tá? Ó, você tem ali um condicionador de ar, está pegando fogo nele, tem energia ali, então ele é classe C. Se eu desliguei a energia, o que basicamente tem ali? Plástico, né? Então ele vira um classe A, mas enquanto estiver energizado, a gente trata ele como C. Isso é importante para eu poder saber apagar o troço, né? Saber apagar esse incêndio. Existem outras categorias menos comuns aí, que são os metais pirofóricos, aí, magnésio, antimônio e outros aí, materiais radioativos, a classe E, e também os óleos e gorduras, o classe K. Tá? Se a gente tem uma cozinha industrial na nossa empresa, por exemplo, vocês vão ser o técnico de segurança aí de um hotel, de um hospital, eu tenho que me preocupar também com essa classe K, porque eu vou ter uma grande concentração de óleo de soja, por exemplo, lá num determinado ambiente, e aí eu tenho que ter um extintor de incêndio especial para apagar isso. Né? O material, ele queima em superfície, no caso do líquido, né? E no caso do sólido, ele também queima em profundidade. Então, classe A queima em superfície e profundidade, e o classe B vai queimar só em superfície. E uma das coisas que caracteriza os combustíveis são as temperaturas de queima. Tá? Uma delas é a principal, o ponto de fulgor. Então, o que é o ponto de fulgor, ou temperatura de fulgor? É aquela temperatura onde o material libera vapores combustíveis. Tá? Então, esse fósforo aqui, para eu conseguir queimar a madeira, eu tive que aquecer essa madeira até ela chegar no ponto de fulgor. Para isso, eu usei a pólvora, né? Na cabeça da madeira. Né? Dá para fazer fogo esfregando o palito lá numa tábua? Dá, mas eu tenho que gastar muita energia ali para chegar no ponto, nesse caso ali, no ponto de ignição, né? De gerar uma chama ali na ponta daquele palito, né? Então, o ponto de fulgor é essa temperatura que o material libera vapores que se queimam. E a gente mede isso, o seguinte, você aproxima uma chama piloto, e aí, na hora que ele entrar em combustão, você mede aquela temperatura, esse é o ponto de fulgor. Se você afastar a chama piloto, ele se apaga, tá? Porque ele não tem energia ainda para manter a reação. Agora, um pouquinho acima, a gente tem o ponto de combustão, e aí a chama já se mantém. Eu aproximo a chama, ele pega fogo, afasta a chama se mantém, chama esse ponto de combustão. Tá? E eu tenho também o ponto de ignição, que é a temperatura que eu não preciso aproximar uma chama. Chega naquela temperatura, acontece o fenômeno ali da autoignição, né? Surge o fogo do nada. Né? Então, olha só, não sei se vocês já viram uma pessoa jogar um palito de fósforo dentro do óleo de soja ali na frigideira, e a hora que o palito acende, tá na hora de botar o bolinho ali, para não grudar na frigideira, né? Botar o pastel, botar o peixe ali, né? Então, quando esse palito se acende, não é o suficiente para tocar fogo no óleo de soja, porque eu ainda não estou no ponto de combustão do óleo de soja. Eu cheguei no ponto de ignição do fósforo, não do fósforo, da pólvora, né? Do palito de fósforo, né? Tá? Mas se você já deve ter notado que ocorre de a gente pegar fogo na frigideira, né? Então, o que acontece? Eu deixei esquentar tanto, parei de botar os bolinhos ali, o pastel, sei lá, na minha frigideira, e deixei esquentar o óleo tanto que surge o fogo do nada, né? Puf, pega fogo na frigideira. Né? E a maneira de apagar melhor ali, né? Não vai jogar embaixo da torneira, que não vai dar certo, é você tapar, né? Pum, tampar, né? Tá ali a tampa da panela, e aí você corta o oxigênio e consegue apagar a sua frigideira. Tá? Então, esse seria o ponto de ignição. Aqui em inglês, para o professor parecer mais inteligente, né? Flashpoint é o ponto de fulgor. Firepoint é o ponto de combustão ou inflamação. E kindling point aí, o ponto de ignição. Né? O principal para a gente, é o que caracteriza os combustíveis aí, é o ponto de fulgor. E claro, a gente tem que manter, de preferência, né, o meu combustível abaixo desse ponto, ou se ele estiver nesse ponto, evitar a aproximação de chama, né? Por exemplo, a gasolina tem um ponto de fulgor bem baixo, 30
32 graus negativos. Então, se eu aproximar um fósforo da gasolina, vai incinerar, tá? Agora, o óleo diesel é mais alto, é 40 graus, 43 positivos. Então, eu posso ir jogar um fósforo ali no latão, ali com óleo diesel, ele se apaga e não pega fogo, né? Não está no ponto de fulgor ainda. Tá? A gente faz esse ensaio na nossa aula prática, você joga um fósforo, 30 centímetros antes de ele cair na gasolina, puff, pega fogo. E o diesel, ele cai e se apaga, né? Então, como é que o professor Ricardo faz essa mágica de acender? Porque eu uso o diesel, né, que é muito mais seguro para treinamento. Eu faço lá uma bolinha de papel e acendo o fósforo na bolinha de papel e jogo a bolinha de papel, ela fica flutuando ali no óleo diesel e aí vai esquentando o óleo diesel até ele chegar no ponto de fulgor e aí ele incinera e vai chegando no ponto de combustão e aí a chama se mantém. Tá? E aí a gente vai lá e apaga o extintor de incêndio. Aqui tem um equipamento para determinar o ponto de fulgor. O que é essa haste aqui? É um termômetro, tá? Essa haste é um termômetro. Aqui tem uma chama piloto, aqui dentro eu tenho uma chapa elétrica de aquecimento e aqui dentro tem o combustível. Então, quando a chama piloto der o flash ali, lá em Florianópolis a gente diz que é o chabu, né? Quando deu o chabu, flash point ali. Quando deu o flash, esse é eu meço a temperatura aí no termômetro e esse é o ponto de fulgor. Né? Aqui tem alguns pontos aí em graus Fahrenheit, graus Celsius também. Algumas pessoas dizem que é o grau centígrado, né? Não é grau centígrado, tá? Apesar de ser uma escala com 100 unidades, né? O 0 seria a fusão da água e o 100 seria a ebulição, a vaporização da água, mas se chama Celsius, porque é em homenagem ao pesquisador lá, Celsius, né? Quando a unidade é assim, em letra maiúscula, é homenageando o nome do cara lá, né? Watt, né? Coulomb, Celsius, aí o Fahrenheit, quando é em maiúsculo, né? Quando é em minúsculo, G, né? Grama, não é para homenagear ninguém. Quilograma também é minúsculo, né? 1000 gramas. E olhem só a gasolina ali, ó, menos 43, e o ponto de autoignição ali, 246, né? Então a gasolina, se eu chegar nessa temperatura, ela simplesmente entra em combustão sem precisar de aproximar ali uma chama. Né? Olha o diesel ali, ó, olha só o óleo diesel, né? 62 positivos, tinha falado 40, né? Me enganei aqui, 62 positivos, e 210 positivos ali. Consegui dar a ignição. Querosene de aviação. O querosene é mais seguro do que a gasolina, por isso que a gente usa no avião, né? Ele precisa de uma temperatura maior do que 60 graus para pegar fogo, né? Então é mais seguro por causa de um acidente, né? Por causa de um acidente ali, de uma colisão, né? No pouso, na decolagem, um vazamento e tal. Então é mais seguro você usar o querosene do que a gasolina. Tá? Outra coisa sobre combustíveis que é importante aqui é a superfície específica, é a quantidade de área que eu tenho de contato entre o combustível e o oxigênio, o comburente. Né? Não só o oxigênio, existem outros comburentes. Né? Então, ela é medida em metro quadrado por quilo. Olha só como é mais fácil aqui com essa figurinha. Isso aí é 1 quilo de madeira, tá? Uma bolacha de madeira ali que eu cortei de uma tora. E esse aqui, ó, é a madeira convertida em maravalha, né? Mas é o mesmo quilo, tá? Qual é que vocês acham que pega fogo melhor? Esse ou esse? Diga aí. Esse daí. Esse aqui, né? Por quê? Porque eu tenho uma superfície de contato maior com o oxigênio, né? Imagine você pegar lá uma resma de papel, A4, essa folha aí que a gente usa na impressora, e você querer tocar fogo nessa resma, né? Você acende lá o fósforo, você vai ver que tem dificuldade para queimar esse papel, né? Mas se você fizer 500 bolinhas de papel, fizer uma pilha de bolinha de papel e tocar fogo ali, o bicho vem muito mais rápido, né? Por quê? É o mesmo peso de papel que eu tinha na resma compactada, né? É porque eu tenho mais contato com o ar, né? Mais contato com o oxigênio. Aqui também, isso é 1 quilo de gasolina, e aqui o mesmo quilo de gasolina pulverizada, né? Então, é claro que aqui eu tenho mais contato com o comburente, que é o oxigênio, nesse caso, então eu vou queimar mais fácil, né? Dentro do motor de combustão é assim também, você injeta ele pulverizado para ele queimar melhor, porque o que eu quero é queimar bem, né?
motor. Não quero jogar gasolina fora em formato de fumaça, quero transformar ela em movimento, né? Então, aqui, se a gente olhar esse arquivo aqui, o arquivo sobre trilhos ali do lado esquerdo, e o arquivo em instante aqui do lado direito, você vai ver que é a mesma, nesse caso aí, tem a mesma quantidade de documentos, só que no arquivo sobre trilhos eu tenho um corredor só, é o movimento do armário, né? E aí eu consigo entrar entre um armário e outro, mas eu tenho um corredor só. Então, eu tenho mais material compactado, né? Então, a superfície de contato com o oxigênio é menor do que nesse lado direito aqui. Esse lado direito é muito mais fácil de queimar, porque eu tenho corredores, no lado esquerdo eu também tenho uma vedação ali para não entrar poeira, né? Eu consigo vedar entre um armário e outro, tem uma borrachinha ali. Então, além de eu economizar espaço, e eu também tenho uma questão mais segura para incêndio, né? Prevenção de incêndio. Porque a superfície específica é menor. E agora que a gente já falou do combustível, vamos falar do comburente. O principal comburente para incêndio é o oxigênio. Onde tiver um ser humano, tem oxigênio. O ser humano precisa de pelo menos aí 18% de oxigênio. Abaixo de 18 a gente começa a desmaiar, né? E abaixo de 16 a gente começa a morrer. Tá? Então, e o fogo, gente, ele precisa só de 11%. Então, já morri, né? Mas o fogo ainda está vivo ali. Então, tem no nosso ambiente aqui, a gente tem normalmente 20,2 de oxigênio por cento, né? E o resto do nosso ar é nitrogênio. Tem 79% de nitrogênio, 20% de oxigênio, e para completar os 100%, tem 1% de outros gases, tá? O hélio, hidrogênio, metano, vapor d'água, dentro desse 1%. Mas além do oxigênio, quando não existe oxigênio, pode existir o fogo? Pode, se eu tiver outro comburente, por exemplo, o óxido nitroso, né? Quem é homem aí deve gostar aí do filme Velozes e Furiosos, né? O cara aperta o botão lá, injeta um gás, né? No que o pessoal chama de nitro, né? Então, o que é isso? Óxido nitroso, né? Já se desenvolveu isso na Segunda Guerra Mundial, né? Os aviões da Alemanha usavam isso na hora que o P-51 se alinhava ali atrás do Messerschmitt, né? Que era o melhor avião nazista, né? O alemãozinho dizia lá, Scheißen, apertava o botão e disparava, fugia, sumia lá. E os americanos não entendiam que mágica o cara fez, né? Até que derrubaram um. E aí, o cara tem um cilindro aqui, alemão danado, tem um cilindro aqui de óxido nitroso, né? Mas aí, nessa época, os nazistas já tinham desenvolvido também o avião a jato, né? Mas a guerra já estava perdida, né? Mas os caras, alemão é bicho danado, já tinha ali o avião a jato, né? Eles tinham também um avião que funcionava com motor de foguete. O motor de foguete é diferente do avião com turbina a jato, né? O avião de foguete você tem diretamente o combustível expelindo a pressão, né? E no avião de turbina você também tem isso aí, mas você tem pás ali que giram dentro da combustão, vai provocar uma rotação que vai succionar o ar pela frente e expulsar o combustível e o ar frio também por trás ali, que é a turbina que a gente usa hoje aí, né? Então, nesse caso do motor de combustão, de cilindro, que era o que se usava nos aviões ali, nessa época você botava o nitro, né? O óxido nitroso. Também posso usar cloro, o bromo e também o enxofre. A gente vai ver daqui a pouquinho. A energia, gente, térmica, né? Temos outras formas de energia, mas ela se propaga de três maneiras. Tá? Três maneiras aqui. Condução e ação. Vamos começar pela condução. Também é conhecida como contato. A condução funciona assim, ela funciona melhor nos sólidos, tá? Também ocorre nos líquidos aí, nos gases não, mas nos líquidos pode ocorrer também, mas é mais comum, e a gente consegue identificá-la melhor nos sólidos, né? E os metais são bons condutores de calor. Então, o que que ocorre? Quando você põe temperatura, as moléculas vão se agitar, elas vão ganhar energia, vão se agitar, e essa agitação começa a excitar a molécula vizinha. Então, essa energia vai se propagando, e é isso que explica, por exemplo, você pegar um garfo, botar ali no fogo, daqui a pouco você queima o seu dedo por condução, né? Esquenta uma ponta e vem até a outra ponta, né?
tá? Por condução. A convecção já vai ocorrer em líquidos e gases, tá? Aí a convecção não acontece nos sólidos. Aí pode existir sólidos em suspensão, mas eles vão ser arrastados pela corrente de convecção, é o caso da fuligem aí da fumaça, né? Tá? Então, como funciona a convecção? Eu tenho ali uma diminuição com aquecimento, também por agitação, as moléculas dos gases e dos vapores vão se distanciar, vão se agitar mais e vão se distanciar. E isso diminui a densidade desse gás ou desse vapor. E aí, esse gás que tem menor densidade, ele sobe e vai ser substituído pelo gás mais leve, mais pesado, né, que é o que está frio. E isso são as correntes de convecção. A gente vê numa panela de macarrão, né, quem já fez macarrão aí, se você botar um pinguinho de óleo na água, você consegue ver esse movimento da água, né? A água subindo, descendo, se movimentando ali por corrente de convecção, né? E claro, como é que esse calor chegou até o líquido do meu macarrão ali? Através de condução. Eu esquentei o fundo da panela e por condução chegou no líquido e aí se movimenta por convecção. A convecção é muito importante aqui, todas as três são importantes, mas a convecção é problemática porque ela conduz a fumaça, né? Ela acaba levando partículas quentes para outros ambientes e propagando o fogo, né? E além de intoxicar as pessoas aí com a fumaça. E a terceira maneira é a irradiação. Aqui no brasileiro, no português brasileiro, a gente chama radiação de irradiação, né? Como a mesma coisa, mas é diferente, tá? Radiação é a energia eletromagnética. Irradiação é a propagação dessa energia. Tá? Então, nesse caso da figura aí, está correto, né? Está irradiando. Você vai lá e sente o calor do fogo, né? O calor da fogueira de São João, lá. E aí alguém passa na sua frente, o calor some ali, é o calor de irradiação. Tá? E isso explica como é que o calor do Sol chega aqui na Terra, né? Passando pelo vácuo. Porque não tem partículas, não tem nenhum metal, nenhuma coisa contínua, né? No universo. Mas a radiação infravermelha, a radiação térmica, se propaga no vácuo, né? Tá? E é essa que chega aqui do Sol, do nosso Sol. E isso também pode tocar fogo no prédio do vizinho, né? Então, olhem aqui, no caso da condução, pegou fogo aqui no andar térreo, e aí eu consegui aquecer a laje até chegar na temperatura de ignição do primeiro andar ali, aquela cama, né? Deixa eu ver se eu consigo passar um mouse ali. Ó. E aí eu propago fogo por condução. Tá? Quando a janela se quebra aqui, eu também posso subir esse fogo aqui, aí já é a convecção, né? Por isso que a gente tem que ter a escada blindada, né, com duas portas, e eu não devo fugir para cima, porque o calor vai subir, né? Fugir para baixo. E é por isso que eu não posso pegar elevador na hora do incêndio, porque o compartimento, né, do elevador é uma chaminé, tá? E outra coisa problemática que acontece no incêndio, normalmente é o blackout, e você vai ficar trancado dentro da chaminé, isso não é bom, né? Tá? Então não se usa elevador em incêndio. A não ser que seja um elevador de emergência, blindado, com circuito elétrico redundante e blindado também, com a fonte alternativa e com exaustão, né, na câmara. Existem prédios que eu posso usar um elevador de emergência, prédios mais altos, né, aí para o abandono. Então, esse efeito aí da convecção a gente chama de efeito chaminé. E nesse caso aqui também a radiação, então posso propagar o fogo de um edifício para o outro somente por irradiação. E aqui, gente, ó, a norma do bombeiro nos coloca uma distância de segurança entre um prédio e outro para evitar isso, né? E essa distância ela pode ser maior ou menor em função da existência de janelas, tá? Se eu não tiver janela naquela fachada, eu tenho uma distância um pouco menor. Se eu tiver janela em um dos prédios, essa distância já tem que ser maior. Se eu tiver duas janelas, uma em cada prédio, voltadas uma para a outra, essa distância tem que ser maior ainda. Vou fazer tão maior para não sair aqui da telinha da minha câmera, né? Tá? Então, existe norma para isso lá, na norma do bombeiro a gente coloca essas distâncias aí, que a gente chama de risco isolado. Quando eu estou acima da distância de segurança, a gente diz que aquele prédio tem um risco isolado desse prédio aqui, para não se propagar por irradiação. Ok? Então, seguindo a regra dos três, né, aí
Eu tenho também 3, mas na verdade aqui, só para quebrar a regra, eu tenho 4 maneiras de apagar o fogo. Uma delas é o abafamento, diz assim, quando acontece uma coisa que a gente não quer que ninguém saiba, né? Ei, abafa o caso, né? Então, o abafamento é a retirada de quê? O que vocês acham? O que eu estou tirando quando eu abafo um incêndio? O Quem sabia? oxigênio? O oxigênio ou outro comburente. Né? Vocês já viram um incêndio florestal lá, que tem os bombeiros batendo com um negócio no chão, assim? Parece que estão loucos lá, batendo no fogo. Um instrumento, assim, com um cabo e uma lâmina de borracha, assim. Já viram isso? Pronto, abafamento, né? Já viram um cara jogando terra em cima do fogo florestal também? Abafamento também. Né? Você apagar o fogo na frigideira com a tampa da panela? Abafamento. Esse aqui que eu fiz aqui com o vidro de palmito aqui, abafamento. Então, mas só esse aqui não é um método muito bom, porque se eu botar vier aqui com um helicóptero, com um vidro de palmito gigante, botar em cima do meu prédio, eu consigo apagar o fogo, né? Eu não ia conseguir transportar um vidro de palmito gigante com um helicóptero para caber num prédio, mas assim, eu também ia matar quem está ali dentro, porque eu tenho que chegar em 16% para apagar o fogo, e aí já morreu, né? Quem está ali já tá sem oxigênio para sobreviver. Então, o abafamento é retirada do comburente. Eu tenho também o resfriamento, que aqui é óbvio que é a retirada do calor. Posso também ter o isolamento, que é o quê? O que você faz quando isola? Diga aí. Ninguém se habilita? Bora participar. Eu estou tirando aqui com o isolamento o combustível. É possível fazer isso num incêndio? É possível. Você vai lá, fecha, por exemplo, a válvula do gás, a central de gás. Estou tirando lá o combustível. Como é que a gente desliga o motor do automóvel? Desligo a chave, né? Ali eu estou cortando a ignição, parte elétrica da centelha, mas também estou desligando a bomba de combustível. Também estou isolando o combustível. Né? Consigo parar o motor, né? De gasolina. Tá? E eu tenho um quarto processo aqui de extinção, que é a inibição. Tá? Eu vou jogar um agente químico lá, que a gente chama de pó químico, né? Que vai provocar essa quebra da reação química, tá? E aí a gente vai ver nos tipos de extintores aqui o que é. O isolamento não posso usar extintor, né? Isolamento é eu tirar o material, cortar o combustível, cortar a tubulação, retirar o material daquele local ali, para extinguir aqui o fogo, né? Mas os outros eu posso usar extintor de incêndio. Tem um extintor de incêndio que vai abafar, outro que vai resfriar, outro que vai inibir. Aqui, esse filme vocês podem encontrar aí na internet também, a explosão num restaurante lá no Rio de Janeiro, em 2011. E explosão não se apaga com extintor de incêndio, tá? A explosão ela só para quando acaba o material que originou essa explosão, tá? Existem explosões sem fogo também, né? O caso de uma explosão de um cilindro de gás, de ar comprimido, por exemplo, né? Mas nesse caso aí foi uma explosão de gás de cozinha, né? Então teve o fogo aí. Então não vou conseguir apagar com extintor de incêndio. Nesse caso aí tem outros métodos de prevenção. Tá? O caso aqui da explosão, falando em explosão, falar um pouquinho da pólvora negra, né? A pólvora, ela usa o enxofre como comburente e o grafite, né, como combustível. E ela usa também ali o salitre, né, como catalisador ali. Então, eu consigo fazer fogo na pólvora sem oxigênio, porque eu tenho enxofre, tá? E aqui do lado direito da reação, aqui dessa equação da reação química, ó, eu tenho basicamente tudo isso aqui é uma fumaça, mas é um grande volume de fumaça, né? Então, daí a utilização da pólvora, por exemplo, para eu poder ejetar ali uma bala de canhão, por exemplo, ali, né? Essa bala a gente chama de projétil, né? O projetar. O pessoal do exército chama de projetil, o pessoal da polícia chama de projétil, né? Mas é a parte que eu vou estar ejetando, né? Então, tem uma grande geração de fumaça. Só que isso também me dá uma velocidade tão grande que eu tenho ali um coice, né? Então, imagine aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui. Imagine aqui que essa caneta Bic é um cano do revólver, uma pistola aí. Quando eu dou o tiro, o coice é tão grande que ele se movimenta para cima alguns milímetros aqui.
E esse milímetro aqui que ele sobe lá no meu alvo, dependendo da distância, pode ser 1 metro de desvio, né? Então eu acabo errando o alvo, né? Outro problema da pólvora negra é que, como ela faz muita fumaça ali, também identifica o atirador, né? Então, dou o tiro lá, o cara vê a fumacinha e manda artilharia na minha cabeça, né? Então, para isso, a gente desenvolveu a pólvora sem fumo, que é a nitrocelulose com nitroglicerina, que é o que se usa nas armas de fogo aí, né? Nos fuzis, aí, nas pistolas. Tá? Então, ela tem uma detonação subsônica, abaixo da velocidade do som. Então, tem um recuo menor, tem mais precisão. Ó. Vocês são jovens, então faz necessário agora eu comentar para vocês essa função social aqui do professor, né? Não se encantem por arma, tá? Para você usar uma arma, você tem que ter muito treinamento, tem que ser uma pessoa selecionada, também tem que ter um equilíbrio emocional muito grande que você conquista com treinamento, mas você tem que ter aptidão também, tá? É muito difícil acertar um tiro, tá? Você tem que treinar bastante. O bandido dá um tiro ali, acerta, tá? Você, se for atirar no bandido, você tem que dar uns 10 tiros e erra todos os 10, tá? Então tem que se treinar muito, né? Outra coisa é que a arma também atrai bandido, né? E se você for identificado com uma arma, você sabe que quem tem uma arma ou mata ou morre, né? Então não é legal. Outra coisa importante sobre armas é que ela é projetada para matar uma pessoa, né? E isso aí só é bonito num filme, tá? Não é muito legal você ter isso. Vocês estão vendo que esse projétil aí está girando, né? Quando ele colide ali. Então, uma das coisas para dar precisão num tiro é você ter o cano da arma raiado. As primeiras espingardas, né, elas tinham o cano liso. Mas com o cano raiado, o projétil sai girando, né? E aí ele dá mais precisão de tiro. Tá? Então, cuide aí com essa questão aí de apologia às armas. E quem usa arma tem que usar como uma ferramenta de trabalho, né? Um instrumento de trabalho. Então, esse cara tem que ser treinado, tem que ser selecionado para isso, né? Até para saber a hora de não usar, né? E na hora que for poder usar, e saber usar com precisão, né? Pronto, um equipamento portátil que não é arma, né? É o extintor de incêndio, tá? Que a gente vai estar usando para matar o princípio de incêndio, se lembra, tá? Extintor de incêndio apaga princípio. Depois que tomou um volume, não funciona mais, tá? Depois que tomou um certo volume, o extintor de incêndio não é mais eficaz. Então, vou ter que matar o incêndio pequenininho. Então, o extintor de água pressurizada, é água potável, né? Ele vai apagar o fogo classe A, tá? Então, decore aí, né? Não é extintor classe A, tá? Extintor de água, começa com A também, né? Vai apagar o combustível classe A. Tá? Papel, borracha, isopor, papelão aí, tecido. O extintor de pó químico seco, PQS, né? O PP, pó pressurizado, ele vai apagar o fogo classe B. Tá? Então, se lembre aí, ó, bicarbonato de sódio vai apagar os líquidos combustíveis e inflamáveis ali. A gasolina, querosene, óleo diesel, solvente de tinta, gás de cozinha. Então, vou usar o bicarbonato. Professor, todo pó é químico. Isso é uma verdade, né? A química é a ciência da matéria. A única coisa que não é química no universo é o tempo. Então, todo pó é químico, mas nem todo pó é seco. Existe também o pó químico umedecido, né? Que também se usa em extintor de incêndio, tá? Mas esse aí é o PQS, é o pó químico seco, bicarbonato de sódio. É o mais comum, tá? Para extintores. E temos também o dióxido de carbono, que eu vou usar na classe C. Então, CO2 eu uso na classe C, equipamentos elétricos energizados. Veja aqui, ó. Posso jogar água em equipamento elétrico? Não, tá? A água conduz eletricidade. Então, não vou usar em equipamento elétrico, tá? Posso usar o pó químico em equipamento elétrico? Posso, mas o pó químico é um sal, né? O bicarbonato é um sal. Então, o que o fogo não destruiu, o pó químico vai destruir. Então, às vezes, esse equipamento é caro, né? É um
computador, é uma central de processamento de dados, né? Então, mais recomendável usar o CO2. Posso usar o pó químico lá na madeira, na fogueira de São João? Posso, mas não vai apagar. E eu já fiz esse ensaio, viu? Teve a festa junina ali da Universidade Federal, peguei lá a brigada de incêndio, mandei descarregar lá um... Tava o reitor na festa, tudo. Descarregamos um pó químico lá na fogueira, não apagou. Porque a madeira queima em profundidade, tá? Então não consigo quebrar essa reação química com o pó químico. Aí na fogueira de São João uso água, tá? Eu tenho ainda o pó K, né, que é o pó químico umedecido ali, o acetato de potássio, KH2PO4, né? E também tem o pó ABC, que esse sim vai apagar as 3 categorias. É o fosfato monoamônico. Bom, então para que essa confusão, professor? Por que você não usa logo um pó ABC em tudo? O cara não ficar na dúvida ali, né, de qual extintor utilizar e tal. É porque o pó ABC é mais caro, a manutenção é mais cara também. Então a gente acaba adotando por categorias ali os outros extintores, tá? Por categoria de... Depois a gente vai aprender a equacionar isso, né? Definir aonde colocar cada extintor de incêndio. É isso, gente. Então, por hoje, vamos parar por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa? Façam lá as tarefas, né, do Google Sala de Aula. E todo mundo assinou aí a frequência? Assinem a frequência. Sim. E amanhã temos aula novamente, tá? Se alguém quiser assistir no turno da tarde aí, me avise depois ali no WhatsApp que eu passo o link, tá? Senão, até amanhã, 19 horas, aí a gente continua aí com os fundamentos do fogo e também vamos entrar na prevenção de incêndio, tá? Então tá, valeu aí, obrigado pela atenção, tchau, tchau. Professor, Oi, essas atividades que estão lá dessa semana, não é isso? É. Aí, segunda-feira, você vai postar outras. Já vou postar as outras. Mas essas ficam abertas também. Só cuide para não deixar acumular, senão depois, no final do módulo, vem um tsunami de tarefas aí e te arrasta para o mar infinito aí, tá? Então, vamos fazendo, tá? 3 por semana, é isso? Vão ser 3 por semana. Ah, tá. É? Então, assista lá, resolva. Se não tirar uma nota muito boa, faça de novo. Vai valer a nota mais alta, tá? De cada tarefa, né? Beleza? Então, só pode fazer várias vezes. Quem tirou 8 pode fazer de novo, para ver se consegue o 10. Aí fica mais alto. Pode fazer. Eu considero que errando também se aprende, né? Agora, o bom profissional aí não aprende só com os próprios erros, né? Tem que aprender também com o erro dos outros e procura não errar, né? Então, a gente assiste também o videozinho, lê a norma e vamos aí, vamos trabalhando, né? Vamos fazendo. Tem essa parte aí que é o trabalho de vocês também. E vamos estudando, tá, gente? O recado final é que quanto mais eu estudei na minha vida, mais sorte eu tive. Casei até com uma mulher bonita aqui, não porque eu era bonito, mas porque ela viu que eu estudei, né? Estou apaixonada pelo professor Ricardo, quis até casar comigo. Tá? Então, quem é mulher aí também pode achar um homem bonito só porque estudou, né? Mas foi boa. Tem a coisa da beleza professor, interior, tchau, né? turma. Até a próxima, viu? Boa noite. Aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite.